Oi, sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente também não vai usar o livro, vamos falar um pouquinho sobre termometria, que é uma matéria que tem no finalzinho do segundo bimestre de vocês, mas de uma maneira diferente. A gente vai fazer uma abordagem mais simples nessa aula. Então, eu preparei um material para vocês e vocês podem estudar por essa aula apenas e pela revisão que eu vou passar, tá bem? Pessoal, termometria é a ciência que vai estudar as temperaturas, os termômetros, vai estudar as escalas de temperatura, que nós vamos ver o que é posteriormente. Então, para entender termometria, a gente tem que entender algumas questões. A primeira delas é entender o que é energia térmica. A energia térmica é a energia que está contida nas moléculas da matéria que fazem essa movimentação das moléculas. Pode ser de translação, de rotação ou de vibração. Qualquer uma dessas três que está aparecendo aí na tela para vocês. Mas toda matéria tem um certo grau de agitação das suas moléculas, sendo ela sólida, líquida ou gasosa, ou qualquer outro estado da matéria. Tá bem? Então, quando a gente é pequenininho, vê lá no sexto ano, né, sobre a transformação física da matéria, a gente vê essa alteração de agitação das moléculas, conforme eu adiciono calor, conforme eu adiciono energia térmica, tá? Então, se eu estou no estado sólido, eu tenho uma movimentação, uma energia térmica mais lenta. Se eu tenho uma energia térmica menor, perdão. Se eu estou no estado líquido, já tem uma separação maior dessas moléculas e uma energia um pouquinho maior. No estado gasoso, bem maior, né? E as moléculas bem mais separadas. Essa energia, então, vai ser a energia contida em todas as moléculas, em todos os átomos que vão constituir a matéria. Então, toda matéria tem essa energia térmica, essa energia da movimentação. E para a gente trabalhar daqui para frente com termometria, nós precisamos entender muito bem a diferença entre temperatura e calor. Temperatura é o grau de agitação dessas moléculas, é quanto elas estão agitadas, se ela está muito baixa ou muito alta, como a gente viu. Então, se eu pego uma água fervendo, né, saindo do estado líquido para o gasoso e vou medir a temperatura, ela tem que estar na escala que a gente conhece a 100 graus Celsius, ou seja, a energia térmica dela está bem alta, ok? Se eu meço essa mesma temperatura, essa mesma água entrando em fusão, entrando no estado sólido, ela tem que estar mais ou menos a 0 graus Celsius, tá bem? Então, a agitação dessas moléculas já está menor. Então, a temperatura é o grau de agitação das moléculas e a gente vai medir de acordo com a escala que a gente conhece. E o calor, professor? O que é o calor? Calor é aquele negócio que eu sinto? Não. Calor, pessoal, é a transferência dessa energia térmica. Calor é quando eu passo do corpo que está com maior energia térmica para o de menor energia térmica, é esse trânsito. Então, a gente nunca está com calor, o dia não está calor, porque calor é energia em movimento, é energia em trânsito. O dia está quente, hoje está quente. E falando um pouquinho sobre sensação térmica, a sensação térmica não vai depender só da temperatura. Ela depende da temperatura, mas também da umidade do ar, da quantidade de vento, depende do traje que você está usando e depende do seu próprio corpo, de como você sente. É algo um pouco mais pessoal, de como nós iremos sentir. E as variâncias ambientais que podem estar influenciando são, além da temperatura, a umidade do ar e os ventos. E aí a gente vai entrar em uma outra questão, que é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando o local, aquela parte mais quente e a parte mais fria vão estar com a mesma quantidade de energia térmica. Aí
nessa figura, a gente pode ver que eu tenho uma extremidade mais quente e uma extremidade mais fria. A extremidade mais quente, vocês podem ver que o grau de agitação das moléculas está muito alto, ou seja, a temperatura é alta. E aí, essa energia térmica está transitando do lado da extremidade mais quente para a extremidade mais fria. Esse trânsito de energia se chama calor. Quando eu igualo a energia térmica às temperaturas dos dois lados, eu tenho um equilíbrio térmico, tá bem? Essas trocas, né, entre dois sistemas ou mais sistemas térmicos acontecem o tempo inteiro, né? Aqui, onde eu estou trocando calor com o ar que está aqui, com o local que eu estou sentada. Então, tem essas trocas de energia, essas trocas de calor o tempo inteiro. O planeta Terra está trocando calor com seus habitantes, com todos os animais que vivem, e trocando calor, perdão, com o espaço também. E aí, para a gente medir, né, essa energia, essa temperatura, a gente usa termômetros e escalas de temperatura, tá bom? Escalas de medição dessa temperatura. A gente, aqui no Brasil e em muitos outros países, nós usamos essa primeira escala em verde, que chama Celsius, tá? Essa escala Celsius é a mais usada no mundo inteiro. A escala Fahrenheit, ela já não é tão usada. Nós vamos aprender essas três primeiras escalas aqui. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. As outras duas a gente não vai aprender, mas só para vocês saberem que existem outras escalas de temperatura. A Fahrenheit, ela é usada nos Estados Unidos, por exemplo, alguns outros países do norte, tá bem? Do hemisfério norte. Mas também não são muitos, a maioria usa a escala Celsius. E a escala Kelvin é usada no meio científico, chamada de uma escala mais precisa, né? Um pouquinho mais precisa do que as outras duas. E aí nós podemos ver as variações. Quando aqui está 0 graus Celsius, se a gente estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, estaria a 32 Fahrenheit. Ou seja, 32 Fahrenheit é muito, muito frio, né? É 0 graus Celsius. A água estaria virando o quê? Gelo, como vocês podem ver aqui na lateral, que tem aqui o símbolozinho de floquinho de neve, né? E aí, logo em cima, nós temos 21 graus Celsius, mais ou menos, que é uma temperatura mais ambiente, que a gente chama. Essa temperatura ambiente, na escala Celsius, é 21 graus Celsius. Na Fahrenheit, a gente já vê que é 69,8 Fahrenheit. Já é uma temperatura mais amena. Pouquinho mais para cima, nós vemos a temperatura média do corpo humano, né? Na verdade, é 36, é 36,5, barrando ali no 37. Quando chega na escala Celsius, nós temos 37 graus Celsius. Já na Fahrenheit, a gente tem o quê? Exatamente, 98,6, tá? Comparando essas primeiras escalas, primeiro que elas são mais fáceis. E aí, lá em cima, nós temos o ponto de ebulição da água. Esse ponto de ebulição da água, ele é quando a água vai virar vapor, né? Então, a água vai virar vapor a 100 graus Celsius ou a 212 Fahrenheit. Muito, muito quente. Então, vocês podem ver que existe uma variação entre uma escala e outra. E aí, se a gente comparar com a Kelvin, já vai variar mais ainda, porque a gente nem usa a bolinha de grau falando em Kelvin. E aí, só para a gente ver esse último aqui, que é um zerinho com traço, ele significa o zero absoluto. É uma temperatura hipotética, ok? Ninguém nunca, nem no meio científico, conseguiu alcançar essa temperatura de zero absoluto, porque ela significa parar toda a agitação. Nós vimos que sólidos, líquidos e gasosos têm energia térmica, tem essa movimentação das suas moléculas. Quando chega ao zero absoluto, que é o 0 Kelvin, né, que na escala Celsius é menos 273,15, na escala Fahrenheit é 459,67, mas é o 0 Kelvin, zero absoluto.
que nunca foi alcançado. Todas as movimentações das moléculas seriam paralisadas. Então, não existiria mais movimentação. Por isso que é chamado de zero absoluto. Seria a parada absoluta de qualquer atividade, tá bem? E nunca foi alcançado pela ciência esse tipo de temperatura. É para vocês entenderem, conhecerem as escalas, tá bem? Existe uma maneira, né, contas, de você converter de uma escala para outra. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil e eu preciso ir para um país que utiliza Fahrenheit, eu tenho uma maneira de calcular essa transcrição, né? De uma temperatura para outra. Mas eu não vou exigir isso de vocês, tá bem? Mas saibam que existem essas contas e tem no livro de vocês. Se vocês se depararem, é para isso que servem as contas. Assim como eu posso transferir para a escala Kelvin e as outras duas que a gente acabou não mencionando, mas porque são escalas um pouquinho mais esquecidas, né? A gente não usa tanto, não é tão usual. Então, lembre esse nome: Celsius, Kelvin, Fahrenheit, o zero absoluto do Kelvin, principalmente quanto vale, né, as principais temperaturas em cada uma das 3 escalas. Fica atento aí. E agora, a gente vai falar um pouquinho da temperatura no ser humano, tá? A gente tem uma temperatura que a gente já conversou várias vezes aqui na aula, entre 36 a 37, ele tá estourando aí um pouquinho de 37,5, né? Assim, esse 37,5 já estaria no estado febril, que a gente chama, não é febre ainda. Deixa eu ver mais pra cá. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma baixa muito grande na temperatura, né, abaixo de 35 graus, a gente tem uma hipotermia. Hipo quer dizer baixo, né? Pouco. Então, a temperatura vai estar muito, muito baixa. E essa hipotermia, ela vai fazer com que os nossos órgãos comecem a paralisar. As nossas atividades metabólicas vão começar a paralisar. Você vai começar a congelar devagar. O seu fígado vai perder a função, os seus rins vão perdendo a função de maneira gradual, tá bem? Então, essa é a hipotermia. Acontece quando a gente é exposto a um local muito, muito... Pode acontecer por alguma questão patológica, eu tô aqui, posso ter uma hipotermia por uma questão patológica, mas acontece mais quando a pessoa é exposta a um local que está muito frio, né? O metabolismo dela não está conseguindo manter aquela temperatura constante, porque o lado de fora está muito mais frio, então está interferindo nessa produção de calor. Ela está perdendo muito mais calor do que ela está conseguindo produzir com seu próprio corpo. Por isso que a gente usa casaco, a gente usa, quando vai dormir, edredom. Para quê? Para o calor que a gente produz se manter ali, ele não dissipar. A gente usa casaco, blusas e outros tipos de roupa como isolante térmico, não para aquecer a gente, mas para isolar o calor dentro e o frio fora, tá bem? Temperatura normal, a gente já viu. A partir de 37,5 para cima, a gente tem um estado de febre e febre alta, né? Febre alta até 41 graus. Esse estado, principalmente esse primeiro de febre que está aí amarelo, é um estado de alerta do corpo. A febre, ela só ocorre quando a gente tem um processo inflamatório no nosso corpo acontecendo. O nosso corpo ele vai estar combatendo algum agente estranho, né? Algum agente infeccioso dentro do nosso corpo. Ou algum problema que está tendo dentro do nosso corpo, pode ser uma célula própria nossa, enfim. Mas vai estar tendo uma resposta imunológica do seu sistema imunológico. Por isso que a gente tem febre. Por isso que no iniciozinho ali da febre, a gente não deve tomar o remédio logo na hora. A gente deve esperar um pouquinho para dar esse tempo de resposta do corpo, tá bem? O nosso corpo necessita aumentar essa temperatura para matar, por exemplo, algum micro-organismo que esteja infectando a gente. É para isso, é uma resposta de defesa. Óbvio
que quando a febre chega a 38,5, já tem que ir correndo, né? 38, bateu 37,5, você dá aquela esperada, mas a febre ainda está subindo, tem que tomar o remédio. Porque se essa febre continuar subindo, pode chegar a um momento mais crítico, né? O momento de uma febre alta, 41, mais de 41, e aí a gente já tem uma hipertermia. O seu corpo vai aquecer demais, vai começar a perder funções cerebrais, a gente tem uma rigidez muscular e tudo começa a desandar no nosso corpo. E se a gente atinge a temperatura de 50 graus Celsius nessa hipertermia, falecimento, ok? Então, lembrando que a febre é um processo natural do nosso corpo, mas a gente não pode deixar ela atingir temperaturas exorbitantes, tá bem? Então, fiquem com esses termômetros para vocês saberem se a temperatura de vocês está ok ou não. E aí, falando um pouquinho mais de... A gente tinha visto animais, né? A gente já viu répteis, a gente já viu anfíbios, e agora a gente transitou para outra matéria, mas eles ainda estão presentes. Quando a gente fala de temperatura, a gente também vai falar muito sobre os sexos dos répteis, principalmente das tartarugas e jacarés. Eu botei tartaruga aí por causa da foto, mas os crocodilianos e os outros répteis também têm uma influência muito grande da temperatura. Quando a temperatura do ambiente que eles estão aumenta, passa dos 30 graus Celsius, existe uma chance muito maior daquele embrião se desenvolver como fêmea. Então, hoje a gente está passando por um processo de aquecimento global, onde locais estão ficando mais quentes e outros locais estão ficando mais frios. Então, esse desequilíbrio no clima também vai causar um problema para esses animais. Um local, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, a gente tem uma quantidade muito grande de lagoas, né? Uma quantidade muito grande de jacarés vivendo nessas lagoas, e aí eles colocam os ovos ali. Só que a temperatura do local está aumentando, e já está mais alta e está aumentando, porque ela foi cercada pela cidade, ela foi cercada por carros, e tudo isso está aumentando aquela temperatura daquele local. Então, começam a nascer mais fêmeas do que machos dentro da população. E isso é um problema sério. Se a gente tem um número muito maior de fêmeas, ou se a gente tem um número muito maior de machos, dependendo do que está acontecendo no local, a gente tem um desequilíbrio nessa população, tá bem? Então, pensem, a temperatura não serve só para coisas muito alheias à nossa realidade e muito alheias só para o meio científico, não. A temperatura é do nosso dia a dia, é do nosso esquentar água para fazer um café, para fazer o nosso macarrão, a temperatura está presente na gente, tá bem? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui por enquanto com vocês. Entendam, essa matéria é tranquila, não precisa ficar nervoso, nervosa. E estudem bastante, prestem atenção nas aulas e façam uma revisão que eu vou passar para vocês. Um beijo.